Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma ideia aqui para a gente refletir a partir da leitura desse livro aqui, Tempos Compulsivos, de Sandra Adler, que é psicóloga e psicanalista, né? Ela escreve sobre a compulsão, essa desenfreada mania que tomou conta da gente de querer consumir, de querer satisfazer a qualquer preço, né, algumas necessidades, né? Ela traz para a gente uma explicação muito clara, né, muito inteligente a respeito desse olhar em cima da compulsividade, né? O que me chama a atenção, assim, algumas, dentre várias coisas, senão eu vou ter que ficar falando do livro inteiro aqui, né? Mas ela fala que é um estado crônico de infelicidade, né? Como é ser, né? Eu fico imaginando um estado crônico de infelicidade, né? Essa cronicidade, né? Esse desconforto constante de difícil definição. Como é que a gente define? Para a gente mesmo que é acometido pela compulsão, né? Em alguma medida a gente termina sendo acometido por compulsão. Alguma compulsão a gente termina tendo. Às vezes a gente consegue lidar melhor, consegue controlar mais do que outras pessoas, né? Que fica num nível mesmo assim doentio, né? É algo assim que a gente sente sem reconhecer, né? Não é perceptível. Não é algo que esteja assim à mostra na gente, tão à mostra, né? Mas que reclama uma solução, né? Que tipo de solução que a gente pode dar para isso? Que tipo de ajuda que a gente pode procurar quando essa compulsão é assim tão grande, tão incômoda, né? Ela pode se tornar insuportável em muitos casos, né? Em alguns momentos ela fica adormecida e é quase que suportável, mas quando a gente se depara novamente com o objeto dessa compulsão, a gente vê que ela só estava de fato adormecida, né? Ela não cessa de todo, né? Não cessa de todo e ela pode aparecer com força total. E aí é bem complicado de você se sentir bem diante de algo que é assim tão dominador em cima do comportamento da gente, em cima das vontades da gente, né? Nesse livro ela fala que Freud deixou um texto e uma expressão, o mal-estar na civilização, né? Ou seja, a civilização se constrói, segundo o texto aqui, né, sobre a renúncia da pulsão, pulsão que é natural de todo ser humano, né? Ou seja, para que a gente possa viver junto em sociedade, a gente precisa a todo momento renunciar à nossa própria satisfação ou adiá-la, né, em parte, em alguma parte, né? E a gente paga um preço alto para a gente se dizer civilizado, né? Em alguns trechos do livro, eu já fico preocupada porque não sei onde coloquei meus óculos, né? Mas estão aqui. O vídeo fica horroroso, né, gente? Ela define aqui a pulsão fazendo essa diferenciação entre a pulsão e o instinto, porque pulsão é do ser humano, instinto é uma coisa animal, né? Cuja referência é o mundo animal, o mundo do instinto, mas guarda relação com algo de cego e errante, que é aquém da linguagem, né? Podemos aproximá-la talvez de um elemento selvagem presente no sujeito, impõe uma dualidade com a qual temos de conviver. Mesmo o sujeito mais civilizado é, em alguma medida, pressionado pela urgência pulsional. A pulsão freudiana é um impulso que tem a especificidade de não ter um objeto fixo. Qualquer objeto pode ser eleito para um encaixe pulsional. E serve ao movimento de busca da satisfação. Como o objeto não é específico, a satisfação é incompleta, sempre parcial.
o que atrela o sujeito ao infindável ciclo da repetição. E o encontro possível é faltoso, porque o objeto encontrado não coincide exatamente com o que foi perdido. Mas as pulsões insistem, repetindo sempre o mesmo circuito de busca, encontro e desencontro. Então, na nossa rotina, a gente está sempre em busca de uma satisfação que muitas vezes é incompreensível. Que busca é essa? Que voracidade é essa que a gente tem de satisfazer alguma coisa que a gente nem sabe muito bem o que é? Para isso é que existe a possibilidade da gente procurar ajuda e para esses questionamentos, né? Para isso, a sugestão é que a gente faça a análise, a psicoterapia, né? Em alguma medida, ninguém vai te dar solução para nada, mas a intenção é que com as perguntas você encontre uma solução ou parte de uma solução. Ela fala aqui no final do livro, a intenção do livro, né, e tal, mas ela fala que o sujeito, quando leva ao encontro analítico um questionamento de si, abre espaço a uma interrogação, possibilita a construção de um percurso de troca simbólica, elaboração e, inclusive, de crítica social. Ele deixa necessariamente o lugar de conformidade para ganhar perspectiva, uma vez que a interrogação sempre abre e amplia, ainda que nem sempre responda. Ele sai da condição passiva para a criação de uma narrativa caleidoscópica, que muda de tempos em tempos, embora trabalhe com as mesmas peças recortadas da realidade. Fortes emoções aguardam o sujeito que se propõe a realizar um trabalho analítico, embora boa dose de coragem moral seja necessária a quem deseja trilhar esse percurso. Então, a sugestão é para você se descobrir, para você se compreender, para você responder algumas questões e fazer outras, elaborar outras, procure fazer uma análise, né? Eu puxo a brasa para minha sardinha, né? Mas é sempre interessante a gente tentar controlar algumas coisas que a gente julga que não são positivas para a vida da gente, que não traz felicidade para a gente, que a gente tente achar acolhimento, achar respostas e novas perguntas, né, num processo de autoconhecimento. E isso só a psicoterapia pode te dar, né? E aí, se eu te ajudei de alguma maneira, tá? Essa é a intenção. Beijo, tchau!